Fala galera do Pod Vida, estamos aqui hoje com mais um entrevistado, gente boa demais, dá pra ver que vai ter um bom papo hoje pra vocês assistirem, então chame sua família, assista aí o que a gente tem pra falar pra vocês aqui. Eu tenho certeza que o Vlad tem muito de Deus pra comunicar pra vocês, da sua história, sua caminhada e o que ele tem feito, a partir do que o Senhor tem dado aí. Antes disso, eu queria que você pudesse dá o nosso joinha sempre que a gente pede. Vai lá, galera. Dá esse joinha, por favor. Compartilha o nosso canal. É a forma mais grata, mais feliz que você pode ter na caminhada com a gente de generosidade. A gente hoje não pede nada, dinheiro pra você, nada. A gente não pede nada. A gente pede que você compartilhe em grupos, abençoe pessoas. Tenho certeza que esse vídeo aqui vai poder salvar vidas, abençoar vidas, dar ânimo a vidas, a partir da história do Vlad. O Vlad tem muita história boa para contar, tenho certeza. Então é assim que você nos ajuda, é assim que você, com generosidade, nos serve, junto. Então, por favor, faz isso aí, que é o que a gente tem pedido. A gente está aqui hoje com a Rede Fox, a galera da Rede Fox que tem nos ajudado aqui. A gente está profissionalizando mais o Pod Vida, eu acho isso muito bom, porque sai um peso sobre a gente de ficar preocupado, cara. Eu deixei de ficar preocupado com gravação. Isso é muito bom, eu fico mais leve, o papo rola mais solto e é legal. Trouxe para vocês aqui também, antes do Vlad começar, o nosso livro, que é o Impulso na Mente. Esse livro eu lancei tem há 2 meses e que a gente está fazendo tirinhas do livro, tipo um curtinha de cada tópico do livro. O Impulso na Mente é um livro para te tirar da zona de conforto, para mexer contigo, para falar com você. São histórias do cotidiano da vida, a partir de Jesus, para mexer mesmo internamente. Se você deixar, se você permitir, eu tenho certeza que Jesus vai te direcionar, te redirecionar, te redefinir e te abençoar. Então, nosso livro se encontra no nosso canal lá do Instagram. Você pode mandar um direct pra gente e a gente te manda. O valor do livro é R$35, como você já sabe. E você vai estar abençoando a gente também dessa forma, tá bom? Com esse livro a gente tira recursos para cesta básica, para famílias, ajuda lá na Igreja Comunidade com Jesus e ajuda aqui também com o Pod Vida, tá bom? Galera, é isso. Então, Vlad, Isso. te apresenta um pouco aí pra galera te conhecer. Eu sou Prazer, irmão. Vladimir de Oliveira Souza. Obrigado, Felipe Santos, pelo convite. Falar um pouquinho sobre Casa Semente, falar um pouquinho sobre o que a casa tem feito nesse quesito, nessas questões ligadas a desenvolvimento comunitário, combate à fome, educação. Sou pastor local de uma igreja chamada Igreja Cristã Redenção Baixada, que fica num coworking, isso é em Nilópolis, no Colaboração Space. Estamos lá há bastante tempo e somos uma igreja com ênfase em justiça social, cuidado com a criação, com o meio ambiente, combate também à pobreza, direitos humanos. Então eu espero que seja um tempo bom para a gente trocar, para a gente conversar e abençoar essa turma que está acompanhando o programa. E vamos lá, já que é para falar de desconstrução, o que é uma igreja cowork? Não, primeiro explicar, o cowork é o local onde a igreja se reúne. Não é uma igreja cowork, então, não? Não. O cowork, na verdade, é um espaço colaborativo. Legal. O cowork é o local onde vocês trabalham hoje? Então, eu vou explicar primeiro o seguinte, nós somos uma igreja que já existia desde 2014 em reuniões nas casas. Legal. Então, eu vou contar uma história aqui, cara. Em 2005, foi a primeira vez que eu fui em São Paulo para conhecer um escritor norte-americano chamado Philip Yancey. A editora Mundo Cristão tinha feito, acho que, 35 anos ou 40 anos e chamou o Philip Yancey para um retiro no interior lá de São Paulo, numa cidadezinha chamada Mariápolis. Nessa época você já pastoreava? Eu já pastoreava uma igreja batista e tal, seguindo as normas da BNT, tudo bonitinho, sabe? Organizado, enfim, tudo para atender a demanda do povo, enfim. Aí eu fui lá, cara, porque eu curto, né? Hoje eu leio muito pouco, mas eu lia bastante Philip Yancey. Botei os livros, cara, na mala. Eu tô com o livro dele para ler. Pro cara poder psicografar, né? E fui para lá, velho, fui para lá. E foram 3 dias. Lá eu conheci, por exemplo, essa igreja que tem esse conceito de igreja orgânica, igreja simples, igreja nas casas, que era muito forte e ainda é muito forte na região sul do Brasil, né? E aí não tinha nada parecido no Rio de Janeiro, onde eu estava, na Baixada Fluminense. Não tinha nada para eu fazer um paralelo.
O grande entrave é que eu era um pastor de tempo integral, né? Então eu comecei muito cedo no seminário, cara. Eu entrei com 20 anos, com 26 para 27 eu casei, enfim. Então eu sempre me dediquei exclusivamente ao ministério pastoral. E igreja orgânica, igreja simples, ela tem uma configuração eclesiástica que eu acho interessante, mas economicamente falando, não vai poder te dar os mesmos privilégios de um pastor de uma igreja histórica. Então, isso fez com que alguns processos se tornassem um pouco mais lentos, até chegar a 2014, quando eu decidi deixar onde eu estava, pastoreando. E aí eu comecei, na verdade, me reunir nas casas com os irmãos. Isso ficou bastante tempo reunido nas casas. Voltei para o mercado de trabalho, na área de educação, como coordenador pedagógico. Então, o coworking ele surgiu porque muitos eventos que eu fui participando já pela Casa Semente acontecia no Rio de Janeiro, no centro do Rio, em coworkings. Eu olhava aquilo ali e falei, cara, isso aqui que eu quero. Né? Pô, isso aqui é muito bom. Primeiro porque o espaço define que tipo de pessoa você vai atrair. A arquitetura do lugar define o auditório que você vai ter. Então, o pessoal já vem já com uma caixa da formação. Cara, eu não queria, com todo respeito, assim, com o maior carinho, paz e amor, mas eu não queria uma galera conservadora, eu não queria. E eu sei que pessoas se alimentam de culto, de religião. Sim. As pessoas não têm tanto fome pelo sagrado, as pessoas têm fome de religião. Então eu precisava de um espaço que pudesse não só ser descolado, mas nos distanciar dos chamados vícios da religião, do culto. Tu sofreu, de alguma forma, muitas perguntas como, sou jovem aí, como é que eu vou me reunir? Vai ter um culto jovem pra gente? Então, cara, engraçado isso. A gente tem muitos jovens lá. Até porque eu fui pastor de juventude durante muito tempo, falei muito tempo para a juventude, dentro do contexto batista. Então, assim, temos um percentual expressivo de irmãos e irmãs que vieram desse tempo, mas também que são jovens. A linguagem, na verdade, não é nada demais. A gente tem uma configuração que é de uma grande roda. Porque, assim, eu tenho duas referências para a minha prática profissional, tanto no campo da teologia quanto no campo da educação, que é o Paulo Freire e a Bell Hooks. E tem um conceito da Bell Hooks chamado pedagogia engajada, que é a reflexão, que é a partilha de um conceito, de uma ideia, com a interação do auditório. Porque eu acho que o púlpito, da forma como ele está construído, ele é pedagogicamente ineficiente. Isso é uma opinião minha, particular. Claro, pode falar. 30, 40 minutos de um discurso, quando você tem um auditório submisso à sua fala, cativo do seu discurso, sem nenhum tipo de interação, eu não acho pedagogicamente eficiente, até mesmo para que a pessoa possa internalizar o conteúdo e as ideias que estão acontecendo ali. Então, de alguma forma, acontece mais uma roda de conversa. É uma roda de conversa, mas... A partir de uma explanação. Exatamente. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, o espaço ele é bem descontraído, bem casual, mas nada ali é espontâneo, tudo é muito intencional. Qual o endereço lá pra galera que já tá... A gente já deve estar com comichões no ouvido. Caraca, que parada... Avenida Carmela Dutra. Que vai se encontrando, né, com as falas. Pessoas vão se encontrando, dá logo o endereço. Avenida Carmela Dutra, 1880, no 3º andar. Isso é no centro de Nilópolis. É uma grande roda, tem música, tem Lectio Divina. A gente sempre abre com Lectio, sempre. Pô, a gente trouxe a Lectio esse ano. Começa bem... A gente trouxe a Lectio esse ano por conta de todo esse cenário que o Brasil está vivendo. Sim. A gente precisava acalmar os irmãos, centralizar mais a figura do Cristo e da prática da meditação, do silêncio, da oração. A gente sempre abre. Tem o louvor, tem as canções. Boa parte da trilha sonora ela não é gospel, então a gente não toca o que toca em algumas igrejas, a gente toca música, e algumas músicas são cristãs e outras não, mas tem os valores do reino ali, e a reflexão que é feita, e sempre tem um tempo de troca, de escuta, de ressonância. Então, é uma comunidade simples. Isso num período de 2 horas, 3 horas? Cara, isso é 1h40 e 1h30. Depende muito. Por exemplo, de vez em quando a gente estende um pouquinho mais, 1h40, quando tem domingo da ceia do Senhor, por exemplo. Legal, eu ia perguntar isso, sabia? Eu ia perguntar como é que era a configuração da filha. Pra entender tem mesmo. Tem ceia, cara, tem ceia. Assim, tem gente lá. Eu acho que o grande barato é o seguinte, deixa eu falar uma parada aqui. Você é muito jovem, então eu vou contar pra você. Conta aí. Tem um filme com Kevin Costner chamado Campo dos Sonhos, cara, que o Kevin tinha um sonho, olha que loucura, de ter um local para grandes jogadores de beisebol poderem se encontrar, enfim. E aí esse Campo dos Sonhos se torna um local onde figuras importantes desse esporte, que é um esporte bem estadunidense falando, muito importante para eles lá, aparece para jogar beisebol. E aí tem uma fala de um personagem que é o seguinte, prepare o campo que eles virão. Prepare o lugar. Prepare a estrutura que eles virão.
Eu acho que eu sou dessa escola pastoral, prepare o lugar. Mas eu também fui aprendendo que o que faz o lugar ser legal são as pessoas. Então, a gente tem um lugar bacana? Temos. Um lugar confortável? Temos. Mas não é sobre o lugar, é sobre as pessoas. E eu gosto muito daquela frase do Tolkien, do Senhor dos Anéis, que ele diz o seguinte: nem todos que estão a vagar estão perdidos. Tem muita gente procurando uma experiência cristã para esse tempo. Eu brinco com alguns irmãos e falo o seguinte: tem igreja para todos os gostos e para todos os tempos. A gente está pensando uma eclesiologia para o século XXI, porque eu, em particular, estou no século XXI. Eu não estou no século XVII, não estou no século XVIII. Acho muito bacana quem está lá, mesmo estando no século XXI. Mesmo dando hoje aqui. Eu acho bacana. Se estiver lidando bem, né? Eu acho interessante. Eu acho assim, bem, se sim. você acha que a teologia e as vivências de Calvino, de Lutero, dá conta do século XXI, poxa, parabéns para você. Para mim não dá. Eu estou no século XXI com demandas do século XXI. Então, para eu poder lidar, dialogar, se fazer minimamente compreensível para o público que eu quero atingir, porque eu também não quero atingir todo mundo. Claro. Eu defini muito você bem. Nem daria conta disso. Não daria conta. Então, eu quero dialogar com essa galera que as pessoas chamam de desigrejados. Legal. O meu público, ele é majoritariamente pessoas que saíram de igrejas históricas. Se machucaram. São essas pessoas. Não se comportamentalizaram ali com aquela questão. Exatamente. Vieram de outras religiões e não se enquadraram. Isso. Tal, e aí o meu público é formado por pessoas desigrejadas, na sua maioria, 80% que estão ali. Um ou outro que deixou uma igreja, mas a maioria são pessoas que não estão vinculados a uma eclesiologia convencional e estão à procura de algo que faça sentido para o chão onde eles estão. E você disse para mim também que a gente acaba batendo um papo antes aqui, sim, né? A gente faz algumas trocas. E tu falou, Vlad, que hoje a Casa Semente é um braço, né, de serviço que vocês usam de alguma forma essa reunião, essa maneira de servir para fora, porque senão não faria sentido. Seria um clubismo, né? Então, como eu falei para você, quando eu comecei as reuniões, eu defini minha moldura teológica. Eu acho que esse é o papel do pastor. Se você não definir sua moldura teológica, o rebanho vai definir. Se você é o pastor, então você que defina. Então, definir muito bem o que nós vamos fazer, a nossa ênfase teológica, o que a gente vai, de certa forma, desdobrar a partir da reunião. E o que não fazer. Né? E o que não vamos fazer. Nós não vamos fazer isso aqui. Então, bem legal pontuar isso também. Né? É importante. Porque a gente às vezes fica só, vamos fazer isso. Não, a campanha. Né? Sim, exato. Então, vamos fazer. Exato. Isso aqui nós vamos fazer. Nós não vamos, por exemplo, ter tantas programações, tantas reuniões durante a semana. Porque eu trabalho, as pessoas trabalham, as pessoas não têm mais o tempo disponível para viver dentro de um prédio que eles curiosamente chamam de casa do Senhor. Não tem mais o tempo, as pessoas trabalham, as pessoas têm seus corres e tal. E a pandemia mostrou, inclusive, a inutilidade desses prédios. Entendi. Quando a pandemia veio, então, aí foi a certeza de que a gente tinha feito escolhas muito importantes. Mas a pergunta foi qual mesmo? Sobre o serviço. O serviço. Então, antes disso, eu sempre fui pastor focado na questão do serviço. Então, por onde eu passei, as igrejas que eu tive o privilégio de atuar como pastor sempre tiveram preocupação com a questão social. Sempre teve. Então, quando a Adriane Maia, que é a fundadora e a idealizadora da Casa Semente, nos convidou, ela já nos encontrou dentro desse rolê, que não era nada aleatório, que era um rolê consciente de quê? De cuidado aos pobres. A Casa Semente, ela, na verdade, potencializou o que eu já vinha fazendo. Então, quem me mantém hoje na Casa Semente... Vocês se encontraram no que já faziam, né? Já fazia parada. Não é algo que eu vou começar a fazer agora. Não é isso. Que maneiro. A gente já estava fazendo. A questão é que quem me mantém na Casa Semente é uma outra organização chamada Missão Aliança. A Missão Aliança é uma organização da Noruega. Ela me mantém em Jardim Gramacho full time, integralmente. Que lindo, mano. Então, eu estou lá a partir de uma organização do qual todo ano, a gente participa de reuniões de encontro com outras organizações. Então, a Redenção, a Casa Semente, ela faz parte de uma rede de organizações apoiadas pela Missão Aliança. Então, eu estive agora recentemente em Curitiba, Paraná, fiquei um pouco mais de tempo, porque eu também fui cooperar com igrejas lá no interior, legal. Fui visitar projetos sociais no interior do Paraná. Maneiro. Então, quer dizer, a gente tem já uma linguagem, uma performance, não sei se é a palavra eu vou usar, de vivência em favelas, em dialogar com pessoas que estão no enfrentamento da pobreza. A Casa Semente, então, já era esse local antes, né? Mas eu também tinha uma história antes. Então, quando eu chego lá, juntou o côncavo e o convexo, é isso. Então, hoje eu estou nessa plantação, falei com você, né? Na Comunidade com Jesus, e a gente já tem também
ligação direta do serviço, que é um lugar que eu fundei com a Silvana há 10 anos atrás, mais ou menos. Certo. A gente fundou no Parapedo, a Casa Crescendo com Mais Amor, que trabalha diretamente com crianças. Hoje também as mães das crianças têm trabalho. A gente conseguiu com que uma empresa de forminha tivesse lá, dentro da comunidade. E as mães hoje fazem forminha, estão tendo seus salários e tal. Então, assim, a importância é fundamental. De não transformar isso no assistencialismo, eu queria que você falasse como. Então, eu acho importante quando você tem cristãos reunidos, né, que tem essa relação de amar a Deus, né, amar as pessoas e servir o mundo. Então, amar a Deus porque nós somos seres intrinsecamente religiosos. Em qualquer cultura, você vai encontrar altares. Seres humanos são seres que foram constituídos para adorar. Você dá nomes a esses seres, ou você constrói esses seres, mas o que quero dizer, o que nos atravessa como condição humana é a fome pelo sagrado. Sim. O livro de Eclesiastes diz que Deus colocou isso em nós, quer dizer, está lá em nós, está no nosso DNA. Amar a Deus, amar as pessoas, quer dizer, criar um ambiente de convivência minimamente possível, sabendo que toda experiência comunitária é cercada por acertos e erros, encontros e desencontros. E servir o mundo é o mínimo necessário para que você possa dizer que Cristo chegou em alguns lugares. Sim. E aí, quando Cristo chega, ele chega com geração de renda, oportunidade de trabalho, com educação. Justiça retributiva e distributiva. Exatamente. Então, quer dizer, o assistencialismo, ele trabalha numa outra lógica. Eu costumo dizer o seguinte... minha pergunta é basicamente bem contra esse viés aí, em que não se atrapalhe e que não vire uma loucura. Sim. Que a gente consiga implementar o reino do céu, a justiça de Deus. Então, o assistencialismo, ele é uma prática recorrente em qualquer tradição religiosa, porque tem uma perspectiva tanto meritocrática, né? Eu atuo a partir daqueles que se esforçam mais, daqueles que se dedicam mais, mas também tem um olhar da chamada caridade. Então, boa parte das organizações do terceiro setor, organizações que primam pela prática do cuidado dos mais pobres, vieram de algum contexto religioso. Boa parte vieram de contextos cristãos. Então, a caridade é um primeiro passo. A caridade é quando você se importa. A caridade é quando você nota a necessidade do outro. Intenção, né? A caridade é um ato de caridade quando você dá de beber a quem tem sede, dá de comer a quem tem fome, visita quem está preso. Sabe? Eu sou um ato de caridade. A política pública, ou quando você supera essa lógica da caridade, é quando você começa a pensar na autonomia que você quer dar para aquela pessoa, para ela se tornar sujeito da sua própria história. Então, o assistencialismo ele trabalha numa lógica de dependência contínua e eterna. Então, você estabelece o recurso... Ele faz o outro carecer não carecendo. Eternamente ele vai precisar da sua cesta básica, ele vai precisar que você pague uma conta de água para ele, uma conta de luz, ou comprar o gás. E aí você tem que ter um outro processo, que é o processo de gerar consciência crítica para que essa pessoa possa andar com as próprias pernas. Porque eu acho que é meio difícil, e aconteceu com a gente essa semana, Vlad. Eu recebi um zap, né, de uma família que a gente ajuda, e essa família falou, agradecendo, falando que, olha, a gente esse mês não precisa mais. É sobre isso. Obrigado. A gente atende pessoas, para além da Casa Semente, tem o nosso trabalho com a igreja local. Então imagina você, nós somos uma igreja que gira em torno de 35 a 40 pessoas. É bem verdade que quando tem comida dá mais gente, dá né? mais gente. Quando tem almoço, aí vai uma galera mesmo, vai um galerão, velho. Mas uma reunião normal, vamos pensar de 35 pessoas lá. A gente abastece praticamente a mesma quantidade de pessoas. Eu costumo dizer que é uma pequena igreja alimentando uma outra pequena igreja. Então a gente pensa como nós vamos construir papéis ou cenários melhores para essas famílias. Então, na nossa comunidade, nós temos irmãos e irmãs que são da área da assistência. Né? Então, na área da assistência, você tem psicólogo, você tem, por exemplo, pessoas da área de educação, pessoas da área de saúde, e você também tem assistente social. Nós temos 2 pessoas que são assistentes sociais. Uma delas, inclusive, é a presidenta da Redenção, porque na Redenção eu sou pastor, mas eu não sou o presidente. Então, a Elaine, por exemplo, hoje que é a atual presidenta, ela é assistente social. Então, ela nos ajuda a pensar sempre na perspectiva da política pública. Qual é a política que essa família, que esse indivíduo precisa acessar a fim de ter maior, volto a dizer, autonomia e luta para que ele possa sobreviver nos seus corres do cotidiano, para romper essa lógica da caridade, para romper a lógica da assistência. Veja bem, você ensina o sujeito a pescar, você dá consciência de coletividade. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Maneiro, cara, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu
Há 2 meses atrás. Teve uma galera de uma organização chamada Gastromotiva, que trabalha com alimentação, trabalha com cozinha solidária. Que maneiro. Bem bacana, bem bacana. Sabe qual é o nome da Gastromotiva. galera? É Gastromotiva É mesmo? Gastromotiva. Pô, maneiro. E aí eles fizeram contato comigo. Vlad, a gente está precisando de um professor aqui para produzir conteúdo a partir de 2 ênfases, que é mobilização social e monitoramento de políticas públicas. Eu falei, interessante. Aí fui para uma reunião online, cara. Aí começaram a me explicar, me falaram um pouco do perfil de quem é esse cozinheiro, quem é essa cozinheira. A maioria deles são formados por mulheres pretas periféricas. E aí eu estava sendo entrevistado por 2 jovens e tal, uma menina do RH, uma menina da área de educação e uma outra também da área de educação. Aí eu falei assim, deixa eu ver se eu entendi. Vocês estão me pedindo, então, para eu ajudar vocês a dar maior consciência social de classe para o público que vocês estão assistindo? Aí a menina falou assim, é exatamente isso que a gente precisa. Maneiro. Então imagina, você ensina o sujeito a pescar, mas você não dá consciência de classe. Traduzindo, você tem que lembrá-lo que ele é pobre. Uhum. Não é porque você está pescando que você se tornou um grande empreendedor. Você não é um CEO, você é pobre. Então tenha consciência de classe. Tá falando aí, eu tô lembrando aqui de que roubava, não rouba mais, agora trabalha e ainda ajuda os outros. Exatamente isso. Efésios, né? É sobre isso. Então, primeiro, você ter consciência de classe. Segundo, você ter consciência de coletividade. Porque só você não vai dar conta de construir um mundo melhor. Então, você precisa trabalhar em rede. E outra questão, você precisa ter um trabalho digno, do qual possa você também viabilizar, potencializar a sua família e a família de outros. Isso é consciência social, isso é consciência de classe. E o que nos falta muitas vezes como brasileiro? O sujeito, por exemplo, foi morar na Barra da Tijuca, foi morar no Recreio, e ele acha que ele é rico. Não, você é emergente. Você, economicamente, subiu um pouco mais na pirâmide social, mas você precisa trabalhar. Melhor, você vende a sua mão de obra, a sua qualificação, o seu currículo Lattes para o capital, para os detentores do capital. Sim. Então você trabalha. Se você puder deixar de trabalhar e ainda manter todos os seus privilégios, aí eu chamaria você de rico, que não é o seu caso e que não é o meu caso. Uhum. Então, quando a gente está trabalhando com pessoas pobres, a gente tem que ajudá-los a entenderem como é que ele vai construir a longo prazo o mínimo de viabilidade econômica para a sua subsistência. E essa palavra, a longo prazo. A longo prazo. É importantíssimo. Porque não cara, assim, você está falando de um país que teve 388 anos de escravidão. O último país no Ocidente a soltar os seus escravos. Então, quando você está trabalhando na perspectiva da sustentabilidade de um projeto social, ou melhor, quando você está pensando como é que eu vou dar o máximo de condições para essa pessoa não depender de mim, aí eu vou usar uma expressão que eu gosto muito aqui, você tem que entender que essa pessoa é o produto direto do que veio da escravidão, que é a ralé, como diz Gessé Souza, e o Brasil que é a massa marginal, como diria Lélia Gonzalez. Não, o Brasil não fez a segunda abolição, que é o que queria o movimento abolicionista, o que queria Joaquim Nabuco, o que queria Luiz Gama, o que queria os irmãos Rebouças. O Brasil não fez isso e não fez de forma inconsciente. Né? Agora se vira. Então, as elites brasileiras não permitiram isso. Essa mesma galera, né, que é contra os direitos dos trabalhadores, é a elite brasileira, que sempre existiu e vai continuar existindo. Mas quando você pensa como construir uma política de transformação, cara, você tem que ajudar essa pessoa a entender o seguinte, é o trabalho, é o estudo, é a construção de redes, senão você vai continuar eternamente dependendo da nossa cesta básica. Cara, que maneiro ouvir isso, legal. E hoje a Casa Semente, então, tem braços para trabalhar com criança, que foi o que começou. Exato, começou assim. Com adolescente, que é a sua chamada hoje também com jovens. Sim. E mais alguma área que diretamente... Cara, a gente começou um trabalho... Mães... o trabalho o mais recente agora, que é nessa questão ainda. A Missão Aliança, ela tem um trabalho na perspectiva do que a gente chama de economia do reino ou economia solidária, que é potencializar economicamente pequenos empreendedores. Na favela tem muita gente que trabalha fazendo seus corre, vendendo um salgadinho, fazendo um bolo, fazendo cabelo, consertando computador, unha e tal. E aí, o ano passado, a Casa Semente, a partir da Missão Aliança, nós fizemos um laboratório de uma formação de praticamente 2 meses sobre economia do reino. Valores do reino de Deus numa perspectiva de economia que potencialize negócios. Fizemos um test drive com 2 moradoras, quer dizer, moradoras que já trabalham com festa, né? Uma trabalha com ornamentação, outra trabalha fazendo doces e salgados. E aí, o que a Missão Aliança fez? Ela empresta um valor para esse pequeno empreendimento em taxas
praticamente zero de juros para que essa pessoa amanhã possa devolver esse valor. Então fizemos um teste. Foi interessante, está sendo interessante. E aí, Mas agora ela passa por aquele processo de gestão, né? Exatamente. De como vai gerir Exatamente. isso. Exatamente isso. E aí, chegou no mês de agosto, a gente abriu isso para a comunidade. Então a gente convidou. Aí uma pergunta, né? Sim. Ensinou a gestão, capitalizou, Sim. esperou algum período para dar resultado ou não? Como vocês foram... Então, como é que ocorre, na verdade? Essas pessoas já estão fazendo. Já estão na batida, então, né? A perspectiva não é eu vou ajudar você a fazer. Não. Eu preciso saber quem já está fazendo. Entendi. Então, fizemos um mapeamento, trouxemos 2 famílias, 2 mães, no caso, né? 2 mães solos, que já têm um negócio. E aí a grana foi emprestada, e aí teve todo um encontro, uma troca, uma formação, orientações e tal. E agora elas estão no processo de devolução dessa grana. Porque com essa grana elas conseguiram comprar os equipamentos que elas precisavam para facilitar e dar maior agilidade à linha de produção do que elas fazem. Na ornamentação de eventos e também para fazer doces e salgados. Agora a gente vai fazer isso tornar um pouco maior. Então a gente teve uma reunião há 2 meses atrás e aí foi muito interessante. Porque aí veio o diretor do escritório da Missão Aliança no Brasil, que é o Bebeto. O escritório fica em Curitiba, né? Bebeto passou uma quinta-feira, eu, Bebeto, junto com um grupo, né, de missionários bolivianos que tem um banco chamado Banco Diaconia. O Banco Diaconia, em Minas Gerais, é o seguinte, é um banco que empresta dinheiro para pobre que gosta de trabalhar. É isso. Diaconia é isso. Um banco vinculado à Missão Aliança que empresta grana para quem gosta de trabalhar. Gente muito pobre, mas que está trabalhando, está se esforçando, está se organizando. E eles vieram. E que às vezes, quando você fala de capacitação, não tiveram e tendo, vão explodir. Sim. Explodir que eu estou dizendo Sim, não é ficar claro, milionário, não. Não é sobre isso. E não nada é sobre contra isso. aqueles que ficaram. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando de qualidade de vida. É exatamente isso. De saber como usar a sua grana a favor. Isso, cara. De se manter bem e ainda não se endividar, não entrar em lacunas. É sobre isso. Aí a gente fez a reunião, foi muito legal, porque foi muita gente lá. O Bebeto até brincou, parece que toda a economia do bairro tá aqui, né? Aí ele falou assim, gente, o bairro quebrou. Vocês todos vieram para cá. E ficou uma reunião bacana, onde cada um foi conversando. Primeiro, claro, esse grupo de bolivianos apresentaram, falaram do banco, vimos vídeos, histórias de pessoas que estão nesse cuidado, dessa assistência. E agora, em novembro, na sexta-feira 11, no sábado 12, nós vamos ter uma imersão com essas pessoas. E aí, como é que vai ser feito agora? Já que agora são mais pessoas, né? Nós vamos fazer uma imersão de 2 dias. Então, vem o Bebeto, vem a Karine. Karine veio do mercado financeiro, veio do mercado de gestão de empresas, de negócios. Então, ela vai trabalhar com modelagem de negócios. Legal. Na linguagem para favelado, para quem está lá na ponta, sabe, trabalhando. O camelô, o cara que tem a vendinha, o Zezão. Exatamente, essa galera aí. Eu tenho um negócio, toda essa galera já está lá com a gente, então vai ser 2 dias. E no final, essa pessoa vai ter que apresentar uma proposta para receber o aporte. Então, o parcelamento, ele tem... Todo mundo é 12 vezes, todo mundo é 24? Isso depende muito, depende muito. Recentemente tive uma mãe lá que estava precisando de um fogão, né? Um fogão melhor. Então, ela recebeu o fogão e agora vai entrar no processo de pagamento. Ela pode fazer assim 12 vezes, pode fazer assim 24 vezes. O importante é que não vai ter os juros que ela teria se ela fosse comprar numa dessas casas aí da vida e tal. Mas a questão é a seguinte, não é só essa formação pensando como tornar o teu negócio sustentável, mas como tornar o seu negócio sustentável na perspectiva do reino de Deus. Porque o reino de Deus ele atua no seguinte valor: justiça, equidade e comensalidade. No reino de Deus não existe fome, não existe pobreza, não existe miséria. No reino de Deus existe a partilha. Quer dizer, o que eu tenho, eu vou dividir com você a fim de viabilizar novos horizontes utópicos para você também. Então, eu chamo de reino de Deus, alguns chamam de quilombo, outros chamam de bem viver, eu chamo de reino de Deus. Porque era o sonho dos profetas, que Jesus, de certa forma, encarnou, materializou com palavras, ações e obras durante o seu ministério. Então, o que a gente também está tentando ajudar esses empreendedores e essas empreendedoras a entenderem que não é só lucrar, elas vão lucrar, sim, mas é para além do lucro. É para além do lucro, não é sobre só lucrar. E teria a responsabilidade de amanhã poder ver o outro, né? Que estava como ele estava. Sim.
Isso eu erguei junto. A gente sempre Acho fala que isso para é a eles, né? proposta do reino, né? Tem alguns que falam assim, poxa, eu fiquei sabendo disso, lá é o tio Vlad, né? Tio Vlad, eu fiquei sabendo disso, tio Vlad, me explica, eu vou explicar. Eu falei, então, vai ajudar, mas aí você vai ter que estudar por 2 dias, você vai receber toda uma formação teórica, por exemplo, tem uma formação sobre gestão de redes sociais. Né? Como é que você vai gerenciar seu Instagram? Como é que você vai gerenciar sua loja virtual? A gente estava, quer dizer, eu tenho até que resolver isso com o Bebeto, que a gente precisa fazer uma oficina de fotografia só para redes sociais para essa galera. Pô, tem um cara bom para indicar. A gente precisa ali fazer isso. Ali. A gente precisa fazer isso. Por quê? Por causa da qualidade das fotos, né? Então, a gente está para fechar uma formação só voltada para fotografias para essa galera, como ela melhorar o alcance, o seu engajamento, para o algoritmo olhar para aquela foto e falar, tão bonita, vamos viralizar isso? Não adianta. Se você não jogar conforme o jogo de forma justa, sim, claro, não vai andar. Não vai acontecer. E, e hoje em dia, eu tenho uma empresa de desenvolvimento, a gente vende muito pelo Instagram. Eu fiz parceria com blogueiras e tal. E isso muda muito. Muito. A gente deu uma caminhada muito grande a partir de parcerias. A gente foi fazendo parceria com blogueiras e tal, e pum. Isso é muito importante. Você tem que saber fazer o negócio também acontecer. E a gente tá vendo essa necessidade de qualificar melhor. O perfil, né, são mulheres negras e mães solteiras, né? Então, os filhos dependem, né, do trabalho, diretamente da renda e do trabalho dessas mulheres. Então, o que a gente está fazendo hoje é potencializar isso. O outro trabalho também que a gente faz é o trabalho em rede com as igrejas pentecostais, né? Eu costumo dizer que a psicanálise da favela é a igreja evangélica. A igreja evangélica, né? Psicanalista não é Freud, não é Lacan, é o pastor. Né? E a pandemia nos aproximou mais ainda desse grupo, né? Então, a gente trabalha em 2 frentes, né? Que é a questão da segurança alimentar e da cultura de paz. Na segurança alimentar tem a ver com a própria questão da cesta básica, do socorro imediato e pontual quando os pastores trazem para nós. Já tem famílias cadastradas, sim, que já recebem pontualmente. Exatamente. E o outro braço... Tem algum período? Então, durante a... Cara, assim, pode ser exagerado o que eu vou te falar aqui, mas eu vou passar a visão para vocês. Beleza. Durante o período da pandemia, a gente em rede com um outro movimento chamado Rio contra o Corona. Cara, a gente recebia, sem exagero, 300 cestas básicas por semana. 300 cestas básicas por semana. 200 por mês. Isso nos ajudou a potencializar, a atender, socorrer muitas famílias a partir da Casa Semente e a partir das igrejas do território. Sim. Então, muitas vezes, assim, cara, a gente recebeu muita doação de carro com água, carro-pipa, no caso, né? Água mesmo para beber, material de higiene pessoal, material, por exemplo, sabonete, máscara. Você não tem ideia dos lugares onde foi. Levar para distribuir. Depois, em off, eu te conto. A gente foi nos lugares mais inusitados, distribuir máscara e álcool em gel. Maneiro. Dentro de uma favela, imagina onde você pode levar isso. Porque a gente estava com a preocupação do morador ser afetado pela Covid. Sim. Então, a gente levou isso em vários lugares. Da ponta, a gente estava lá. É o serviço para todos. E junto com igreja, junto com pastores. E também o outro braço é essa questão da cultura de paz. Quer dizer, é um território marcado pela violência, tem um território marcado pelo tráfico. Então, a gente tem, sim, um cuidado muito grande, muito sério, de potencializar os chamados cultos ar livres que ocorrem no quadrante onde a Casa Semente está. Onde a Casa Semente está é um local marcado pela questão do combate, da tensão e das ações do Estado no confronto com o tráfico. É ali que a Casa Semente está. A gente está aonde, como brinco, né? Onde a criança chora, a mamãe não ouve, porque não tem mamãe ali para ouvi-lo. É ali exatamente onde nós estamos. E é ali que a gente está trazendo e sinalizando o reino de Deus, com educação, com cuidado, com esporte, enfim. Então, ali tem cultos que ocorrem mensalmente. As igrejas fazem cultos ali. E a gente viabiliza isso, a gente dá o apoio. Por exemplo, quando chove, muitas vezes esse culto acontece dentro do próprio espaço da Casa Semente, dentro do próprio espaço. Então, a gente está, como diz aquele lindo maravilhoso do cantor cristão, na voz do Lulu Santos, nós estamos desafiando de vez a noção da qual se crê que o inferno é aqui. É o que a gente está fazendo lá. Que maneiro. Exatamente isso. Eu faço, só para ajudar você a entender, eu faço aquilo que a galera chama de trabalho de base. Entendi. É o que eu faço. O que o Vladimir faz enquanto educador? Cara, ele faz trabalho de base. Ele faz rede com pastores, faz rede com movimentos sociais,
faz rede com lideranças comunitárias, o que ele faz? Trabalho de base, porque eu acho que a igreja tem um potencial muito grande, os movimentos sociais têm um potencial muito grande, só que precisa fortalecer a capacidade de trabalhar em rede. A gente tem essa dificuldade de linguagem, né? Sim. Falando da mesma coisa, mas não conseguimos nos comunicar, né? Sim. A gente precisa ter uma perspectiva de entender de que nós podemos ser o João Batista, nós podemos ser Arão, não tem problema nenhum. A gente precisa só se colocar no nosso lugar, não dá para ser tudo para todos, entendeu? E tem que canalizar no Cristo, em Jesus. Exatamente. Eu ouvi o Ed falando isso há pouco tempo, eu tenho marcado muito isso, que o Jesus a gente imita e o Cristo a gente adora. Sim. E a gente imitá-lo, precisa fazer. Como ele fez, da forma que ele fez, da maneira como ele fez. E após ele. Sim. Não tem outra direção. Como alguém hoje que está ouvindo, que está conhecendo Casa Semente, que está conhecendo o Vladimir, pode se conectar para ser braço extensor também? Então, a Casa Semente tem redes sociais, tem Facebook, tem Instagram. O Instagram da Casa Semente é @Casa Semente. A gente bota depois também tudo juntinho, nas tudo descrições. juntinho, tem um underline, né? Acho que é isso. @Casa Semente, tudo junto, e um underline, tá lá o Instagram. Tem o site também, Casa Semente, tem perfil no Facebook. Então, as mídias, no caso, né? Face, Instagram, tá lá bonitinho. Depois eu deixo com vocês, para vocês também viralizarem. Pessoas que querem colaborar direto com trabalho voluntário. de obra, voluntário. Cara, o trabalho voluntário é fundamental. Claro, né? A pandemia desmobilizou bastante. Sim, imagina. Então a galera precisou, uma arrefecida ali. Muito. Impactou de forma considerável. O voluntário, assim, né? Por exemplo, hoje a gente tem uma irmã nossa lá da Redenção que é graduanda em Educação Física, né? Tá terminando. Então ela tá tocando lá as aulas de futebol toda quarta-feira. Fazendo estágio lá. Tá fazendo o estágio dela lá com a gente. Então, o que a gente combina com essas pessoas? Ó, uma vez por semana você pode estar aqui. Não é para estar aqui todo dia. É uma vez por semana. Você estabelece um dia, você estabelece um horário para você poder servir a Casa Semente. Então, ela tem lá a escola de futebol. Então, quer dizer, se você tem uma habilidade, se você tem um dom, se você tem... Vai lá servir. É só entrar nas redes sociais, nos procurar, mandar uma mensagem. Depois eu vou deixar também o WhatsApp da casa. Isso é uma demanda. A gente bota na descrição aqui do Sim, vídeo. sim. A outra demanda também é a manutenção da equipe dos educadores, né? Então, há hoje uma equipe que está lá também junto conosco, trabalhando, né? Então, você tem da turma 1 até a turma 4... A gente tem educadores sociais Isso que eu ia lá. Perguntar. Quando eu fui lá um tempo atrás, eu lembro que a Adriana tinha feito uma metodologia que acho que era até que o Paulo Borges Júnior aplicava. Aprender Total. Ainda está lá. O Aprender Total ainda está lá. Não é a matemática em si, mas não. O Aprender Total é você ter práticas pedagógicas que reconheça que cada criança tem a sua peculiaridade. Por exemplo, o nosso público, ele tem... Quais são as peculiaridades do nosso público? Vamos lá. Baixa escolaridade, déficit de atenção. Assim, você não consegue ter a atenção deles a toda hora, a todo instante, porque eles estão... São a mil, mano. Virado no, sei lá, 220, vamos pensar assim. No samurai, velho. Então, você tem que ter um... Tal. Agora, a gente está tendo uma experiência bem interessante lá quando a gente pensa em educação hoje, que é uma turma chamada Turma Paulo Freire, que é o seguinte. Nós temos um graduando lá no mestrado, né? Já é professor, já é pedagogo, mas está fazendo um mestrado dele em educação. E ele falou, Vlad, eu queria pensar aqui de maneira assim, intencional, uma turma com a metodologia do Paulo Freire. Cara... Tá surgindo efeito? Cara, funciona. Assim, eu queria... Não, porque há contrapontos, né? Porque, tipo assim, e aí eu vou levantar a bola para você responder. Vou responder. Há contrapontos de que é muito bom, mas quando se aplica não funciona. Não, eu vou explicar para você. Primeiro é o seguinte, funciona. A gente tem que, assim, toda vez que a gente for partir para um debate sobre uma ideia, sobre um conceito, a gente tem dois caminhos. O caminho mais maduro é você debater o conceito e a ideia, e não a pessoa. É isso aí, esquece. Se eu for debater a pessoa, aí eu acho que a gente vai perder no foco. Não é essa a pauta. Essa não é a pauta. A pauta é a seguinte, esse método funciona? Sim, funciona. As pessoas aprendem a ler e as pessoas aprendem a escrever, e o mais bacana, ter consciência do seu papel na sociedade, onde ele está inserido. Então é muito mais do que fazer o babebi-bobu. Do que aplicabilidade só. Né? Não é só sobre
você juntar as palavras, é você juntar as palavras e se apropriar das ideias que aquelas palavras estão proporcionando para você. Então, Paulo Freire tem 2 livros que são essenciais. Primeiro, Educação com Prática de Liberdade e Pedagogia do Oprimido. São 2 obras essenciais. A Educação com Prática de Liberdade é o próprio método em si. Então, eu acho que conceitualmente funciona. Então, nós temos um grupo hoje de adolescentes de alta defasagem que estão aprendendo a ler, estão aprendendo a escrever. Então, acho que isso é um ponto. E que vieram também da pandemia também com uma lacuna bizarra, né? Cara, é um ponto muito positivo. E aí a gente está começando a construir um processo onde uma experiência de uma turma vai poder, junto com o Aprender Total, ser mais uma ferramenta para os nossos educadores. Aprender Total é ciência, que não ele atende às disciplinas básicas, né, que é raciocínio lógico, que é linguagem, que é ciência, que é artes. E aí você imagina o seguinte, você tem adolescentes que têm o analfabetismo clássico, né? Eu não consigo reconhecer as palavras, eu não consigo ler. E aí o método Paulo Freire dá conta. Mas eu também tenho chamado os analfabetos funcionais. E esse aí eu acho que é mais complicado, porque é uma galera que lê, mas não consegue interpretar. Eu gosto de Mário Quintana, cara, que agora me lê Mário Quintana. E ele diz assim, analfabeto não é quem não sabe ler, é quem sabe ler e não lê. Exato, a gente tem esse público. A pandemia nos mostrou o quanto os nossos adolescentes carecem disso, porque como eles ficaram online, né, o Estado migrou para aquelas plataformas online, eles traziam muito conteúdo para nós, conteúdos de apostilas, de livros, e a gente precisou literalmente fazer com eles e muitas vezes fazer para eles. Então isso mostrou, cara, a nossa turma não consegue ler um texto, interpretar um texto, não consegue discorrer sobre uma ideia. Então isso tem exigido mais de nós como educadores, na leitura, na roda de conversa, na troca. E o principal, que é o seguinte, é importante a roda de conversa, é importante os temas transversais, mas essa galera tem que aprender a ler, escrever e fazer as 4 operações matemáticas, tá? Desculpa, assim, um basicão, não dá só para essa galera ficar, sabe, com uma leitura decolonial da educação, quando, na verdade, essa galera não consegue interpretar um texto, não consegue fazer uma operação. Literatura ali bem encorpada, porque ler uma poesia bem... Cara, isso é importante, mas a gente viu durante a pandemia a dificuldade deles com matérias simples, como matéria de geografia, de história. A gente tinha que ler, reler, desenhar. E sem falar os cálculos matemáticos básicos, sem falar, por exemplo, as operações. Eu não vou nem falar da fórmula de Bhaskara, não vou nem chegar lá. Eu estou falando do básico. É matemática. Poxa, então, o básico, a gente percebeu que o método Paulo Freire nos ajuda no processo, né, da construção das palavras, da leitura do texto e da interpretação do texto. Então, a gente tem conversado hoje para encontrar um caminho de potencializar essa experiência para mais classes, para mais turmas. Então, funciona. E, por último, ainda falando sobre o Paulo Freire, o Brasil não teve uma experiência real com o método. Porque em 64 houve um golpe civil-militar que, na verdade, fez com que Paulo Freire saísse do Brasil. Quer dizer, a experiência que ele teve, na realidade onde ele teve, foi muito bem sucedida, poderia ser uma experiência nacional, mas não se tornou. Então, toda vez que você ouvir alguém falando isso é culpa do método paulo freireano, você sabe que essa pessoa não sabe do que está falando. Porque se ela só soubesse, de fato, do que ela está falando, teria dito isso. O que nós tivemos de combate ao analfabetismo, por exemplo, foi um projeto, inclusive estabelecido pelos militares, chamado Mobral, que funcionou razoavelmente bem para aquele contexto ali. Mas pensando Mobral, o método, o método não se tornou uma política pública que pudesse atender o brasileiro do Iapoque ao Chuí. Isso não aconteceu. Virou até chacota. Virou chacota. Né? Porque, eu nem sei se eu posso citar esse cara aqui. Aí você troca na edição. Tem um cara... Lembra que o pessoal estudando Mobral, irmão? Pô, tá de brincadeira. Não, virou chacota, então. Tem um cara que é o Olavo de Carvalho. Ele, quando ele foi falar e fazer uma crítica sobre o método paulo freireano, cara, não chegava a 20 páginas. O que eu quero dizer é o seguinte: se você for debater uma ideia com alguém que construiu uma ideia, um conceito, um princípio, uma epistemologia sobre determinados saberes, cara, faz uma crítica madura, não faz uma crítica de nota de rodapé. Parte para o confronto, digamos assim, a partir de leituras e autores que vão dar maior densidade à sua crítica. 4 folhas, 5 folhas, para você tentar revisar um cara que é estudado para além do Brasil,
que é referência para além do Brasil, que é referência nas universidades na Europa, que é super premiado, eu acho que é um pouco demais. Eu vou dar um exemplo assim, sair da educação para o cinema. Por exemplo, você quer fazer uma crítica à Cidade de Deus? Tudo bem, você vai fazer uma crítica à Cidade de Deus, mas sabe o seguinte, que quando a galera vai estudar a história do cinema moderno, está lá a Cidade de Deus. No curso de cinema que o Spike Lee realizou recentemente, está lá na bibliografia dos filmes, está lá a Cidade de Deus. Então, se você quer fazer uma crítica à Cidade de Deus, então tudo bem. Então, se cerca de gente séria, munido, né, esteja munido para fazer uma crítica legal, porque senão é o seguinte, senão você vai ficar criando uma discussão patética. Entendi. Cara, bom ouvir que funciona, bom ouvir que está funcionando. Sim. E que maravilha isso, porque acho que qual é o método bom? É o que funciona. É o que funciona. É o que está funcionando. Veja bem, e é o que está... Não significa que o texto dele seja, vamos lá, inspirado pelo Espírito Santo, canonizado e que não possa sofrer algum tipo de crítica. Também não é sobre isso. Sim. É um ser humano que pensou a educação dentro de um contexto muito específico. Maneiro. Legal. É isso, galera. A gente já está indo para os nossos finaizinhos já de gravação aqui. Cara, eu acho que mais Casa Sementes devem ter que surgir a esses tempos para ser resposta para muita comunidade, muito lugar que precisa dessa extensão de vocês. Eu oro a Deus que vocês se multipliquem e que pessoas os procurem para que vocês ajudem essas multiplicações do amor, do bem. Muito bom. Quando a gente conversou lá, eu falei, cara, Casa Semente está no meu coração de porta aberta sempre. Que bom, obrigado. Sempre, porque é muito bom você conhecer um trabalho sério. Algo que você... para você que quer destinar uma parte da tua renda, que você quer ser generoso com Casa Semente, irmão, faz. Faz porque vale a pena, porque não vai atravessar uma vida, não. Vai atravessar de milhares de vidas. E o que vocês estão fazendo lá não é de agora, é de muito tempo, né? 10 anos. 10 anos. E que é pauleira, irmão. Pauleira. Você que não tem noção, mano. Você vai ver as fotos lá, beleza. Mas passa lá uns 3, 4 dias, uma semaninha com a galera lá, que você vai ver o que é missão de verdade. Eu acho legal assim, essa galera que... Nada contra, tá? Eu quero ir para a África, que eu quero ganhar a África para Jesus. Lembrando que a África não é um país, é um continente. Dá muito trabalho, mas tudo bem. Sim. Poxa, começa indo para as periferias do Brasil. Sim, pô, tem muita... Eu quero ir para a China, eu quero aí, salvar né? os chineses. Pô, coisa linda, maravilhoso isso. Pensa a partir da sua realidade local, né? O sujeito não consegue dar um bom dia, boa tarde, boa noite para o porteiro do prédio, né? Mas quer ir para as nações. Então começa dando bom dia, boa tarde, boa noite para o porteiro do seu prédio, seja um pouco mais gentil com o seu professor na escola e procure projetos sociais que estão próximos do seu território, da sua cidade. Casa Semente é um espaço, mas tem tantos outros. E se você puder optar pela casa, eu vou ficar muito feliz. Vlad, eu gosto de falar, cara, que o básico a gente deve fazer sempre. Sim. O excepcional, no tempo, na hora que Deus quiser e que for... Básico. Não é difícil, assim. Eu percebi durante a pandemia, sabe, Felipe, como as pessoas são generosas. A gente nunca, assim, a gente sempre trabalhou nessa linha de frente de captação e tal, mas, cara, a gente foi muito abençoado. A gente precisa do caos para ser sensibilizado. Cara, né? parece que sim. A gente precisa do caos, do terror para amar, né? Eu acho que assim, quando a pandemia chegou, eu falei assim, a gente ficou híbrido, né? A gente ficou presencial, a gente também ficou online, com muitas reuniões, com várias organizações. Eu pensei assim, cara, eu não vou ficar em casa, nada contra. Eu não vou ficar em casa porque eu quero estar lá na linha de frente, porque eu sei como vai ser importante. Vai ser brabo ali, né? E eu sei como foi importante para mim. Porque isso me ajudou a virar algumas chaves. Eu vou explicar melhor, Felipe, para você e para quem está assistindo aqui. Maneiro. A pandemia me ajudou a ser mais seletivo com quem eu vou ouvir. Olha. Nós tivemos uma tragédia em curso no Brasil que só não foi pior por causa do nosso sistema único de saúde, com todas as limitações, com todas as suas contradições. Nós poderíamos ter tido uma gestão pública mais responsável. 2, me chamou muita atenção o quanto as igrejas brigaram, literalmente, para manter suas reuniões presenciais. Sim. Como foi uma disputa, né, de ter que ter um templo funcionando. O cristão sabe que nós somos catedrais ambulantes. Os cristãos sabem que a experiência, nesse momento, do cuidado da vida é muito maior que o culto. E como eu digo na reunião da redenção, o culto,
O culto, ele é algo secundário quando a vida está em risco, porque a vida é maior que o culto. Culto, espaço, templo, né? É. E por último, aqueles que conduziram os seus encontros religiosos, as suas ações sociais, ou até mesmo educacionais, como se nada, absolutamente nada tivesse acontecendo. Eu acompanho, sei muito dessas pessoas e eu não consigo ouvi-las. Para mim, elas brincaram durante esses 2 anos. Brincaram. Então, a pandemia me aproximou de muita gente. Conheci muita gente séria, muita gente boa, muita gente altruísta. E aí, não querendo já tomar tanto seu tempo. Não, sim. Muita gente rica, generosa. Muita Legal, gente cara. próspera, generosa. Porque muita gente que viu aquela realidade nos procurou e falou, cara, o que eu posso fazer para ajudar vocês? Maneiro. O que eu posso fazer para aliviar esse sofrimento? Porque bondade, altruísmo, amor abnegado não são princípios inerentes a uma classe em particular. Traduzindo, não é porque você é pobre que você é uma pessoa maravilhosa. Sim, não é porque sim. você é rico que você é uma pessoa ruim. Não é sobre isso. Então, acho que a pandemia nos apresentou muita gente que falou assim, cara, eu quero ajudar vocês. Muita gente que a gente chamaria de burgueses. E foram fundamentais na hora do nosso socorro lá. Que maneiro, cara. Que maneiro. Então, assim, para quem quis aprender, a pandemia deu aula para Muito. muita gente, né? Foi um... Infelizmente, muitas igrejas ainda não aprenderam Sim. e voltaram a ser quem eram antes. É como se nada tivesse acontecendo. Fizeram de tudo para retornar a ser quem estavam sendo sim, e não. Sim. Infelizmente, eu vejo isso também lastimável. Ver isso é triste, que a repetição de história continua por aí. Como se nada tivesse acontecido. Mas estamos aí para poder fazer a diferença e, É sobre isso. e servir com amor e fé. Então, Isso. Vlad, obrigado. Eu que a gente agradeço. sempre pede para todo entrevistado nosso deixar uma... não sei lá, talvez tu tenha uma frase sua que você ame, que você tenha uma palavra que você queira compartilhar no final aqui com a gente, ou um discurso, ou algo seu próprio, e que você pode nos abençoar. Para qual câmera? Vamos lá. Para essa de cá. Então, uma palavra que eu poderia deixar para quem está nos assistindo, né? Seja mais parecido com Jesus. Se você é de tradição cristã, se você tem uma experiência real com Cristo, procure saber mais sobre Ele. Leia os evangelhos. Construa uma fé cristocêntrica, uma fé que se preocupe com todos os grupos minoritários. Jesus fez uma opção preferencial pela periferia. Isso é intencional. Jesus fez uma opção preferencial pelos excluídos. Então, quando você está entre essas pessoas, você com certeza vai ser confundido com o próprio Cristo de Nazaré. E por último, procure mais sobre a Casa Semente nas redes. Eles vão colocar depois aí o link para você cooperar com as demandas da casa. É isso. Obrigadão. Top demais. Vladimir, obrigado. Obrigado por esclarecer com amor, né? Nada. Com bondade. Obrigado por você ser quem você tem sido. Obrigado. Por Querido. estar se disponibilizando a apanhar nas contramãos do que está fazendo, porque eu Sim. sei que não é fácil. Nada é fácil. Entendo. E muito bom. Obrigado, amigo, pelo convite. Eu que agradeço. E muito bom né? te conhecer. Eu sei que alguns amigos já passaram poder... por aqui. Alguns amigos meus. Gente com quem eu tenho uma caminhada de décadas. O Cezinha Beliene já passou. O Manga. Manga é parceiraço. Brother. A Vinha Rio é uma igreja parceira da Casa Semente. Muito parceira. Eu gosto muito do parceira. Manga, cara. Muito Gosto parceira. muito do Manga. A gente almoça, eu e Manga, a gente é Maravilha. gente fina demais. Obrigado. Eu que Obrigado. agradeço. Paulo Elias também, né? Olha aí, Paulo Elias. Teve agora Teve lá. agora, Teve daqui a agora pouco. lá. Possati. Possati Teve foi o agora primeiro lá. aqui, nossa. Essa galera toda Só gente teve lá. boa. Então, pode Muito vir, tá tendo essa alegria de reunir vocês. Maravilha. Para as pessoas, famílias ouvirem. Eu acho necessário demais. Show. Obrigado, brother. Eu Gente, que valeu, obrigado aí. Acessa lá a página do Vladimir, da Casa Semente. Vai lá conhecer a igreja dele, que é maneiro, ó. Tô doido pra ir lá conhecer. Vou lá um dia, hein, Vlad? Vou lá um dia lá pra conhecer. Galera, obrigado aí. Fiquem na paz de Jesus.